paz do Senhor, irmãos da congregação de Palmirim 1, eu gostaria de estar trazendo uma palavra para os irmãos pessoalmente, né, na igreja, com todos os amados irmãos. Nós estamos vivendo esse período atípico, né, onde tudo é online, através das redes sociais, e eu gostaria de trazer uma palavra nessa tarde para os amados irmãos. Se encontra na epístola escrita aos Efésios, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 11, até o versículo de número 14, do 11 ao 14. Efésios, capítulo 2, do versículo 11 ao versículo 14, que diz assim: Lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados de incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas. Naquele tempo estava sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavam longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Amados irmãos, o texto que eu acabei de ler nesta tarde se encontra em Efésios, a carta escrita pelo apóstolo Paulo. Foi escrita logo quando ele foi preso em Roma, mas esta igreja de Efésios, ela se encontrava Efésios era uma cidade muito grande, uma cidade grega muito grande, era um epicentro, um grande centro de idolatria. Eles adoravam a deuses gregos, deuses romanos, e ali naquela cidade totalmente dominada pela idolatria, Paulo ele pregava o evangelho, ele pregou o evangelho cerca de 2 anos ali na cidade de Efésios, e muitas pessoas se converteram através da pregação de Paulo. E Paulo, ele escrevendo a epístola de Efésios, já quando estava preso em Roma, ele está aqui neste capítulo de número 2, ele está pedindo para a igreja relembrar o que ela era antes de aceitar a Cristo. Naquela época, somente os judeus, antes de Cristo, somente os judeus, eles tinham a capacidade de se chegar a Deus. Somente os judeus eles tinham conhecimento de Deus, era uma nação exclusiva. Deus ele escolheu o povo judeu primeiramente para anunciar a sua palavra, e os outros povos eles tinham até uma maneira de se chegar a Deus, mas era uma maneira mais difícil. Eles tinham que se tornar também um hebreu, tinham que ser circuncidados, né? Existia um grande preconceito com relação aos estrangeiros, porque os hebreus, os judeus, eles se achavam melhores do que todos os povos estrangeiros. Então os judeus eles se achavam superiores e se achavam como únicos detentores da salvação. Eles se achavam de uma maneira tal que somente eles poderiam ser salvos, somente eles poderiam buscar a Deus, e eles desprezavam os outros povos, os estrangeiros. E Paulo estava falando essa palavra exatamente para a gente, os gentios. O que é o gentio? O gentio é todo aquele que não é judeu, é o estrangeiro. Somente o judeu ele conhecia a palavra de Deus, os estrangeiros eles não conheciam. Somos nós, os estrangeiros, os gentios, a qual Paulo
estava se referindo aqui. E Paulo estava mandando a igreja relembrar o que eles eram antes de servir a Jesus, o que eles eram antes de conhecer a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E aqui, né, nesta tarde, eu gostaria de falar sobre isso com a igreja, sobre relembrar o que nós éramos antes e o que nós somos agora. Estamos passando por um momento difícil, um período de pandemia, um período onde as pessoas estão perdendo seus empregos, estão perdendo seus entes queridos. Né? A doença tem chegado bem perto de todos nós. Creio que todos nós já conhecemos alguém que está sofrendo ou que está sofrendo devido a essa pandemia. E a doença, ela tem causado um mal a muitas pessoas. E muitas pessoas estão se esquecendo do que Jesus ele é para conosco. Há pessoas que só têm fé quando tudo vai bem. Quando tudo vai bem, aquela pessoa, ela tem fé, ela está alegre, ela se sente feliz quando essas coisas estão indo bem. Mas no momento que chega a tribulação, que chega a tempestade, que chega a época difícil, às vezes as pessoas esquecem do que Jesus realizou na vida delas, todos os benefícios que Deus já realizou na vida delas. E aqui, irmãos, eu separei o que o apóstolo Paulo falou, algumas coisas a qual o apóstolo Paulo falou, de quando nós não éramos salvos, quando nós não conhecíamos a Jesus, o que nós éramos. E Paulo ele listou aqui algumas coisas, eu gostaria de falar com vocês. A primeira coisa estávamos fisicamente vivos, mas espiritualmente mortos. Fisicamente vivos, mas espiritualmente mortos. E aqui nós encontramos até em Efésios, capítulo de número 1, Paulo, ele começa a sua carta falando exatamente sobre isso. Na segunda carta, né, no começo da segunda carta ao Efésios, Paulo ele fala exatamente sobre isso no versículo de número 2. Ele disse: antes, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Todos nós agimos segundo os pensamentos da carne. Nós não tínhamos o auxílio do Espírito Santo para nos orientarmos o que devemos fazer, como devemos agir. O Espírito Santo, ele não tocava na nossa vida, mas nós agimos conforme a carne. Nós queremos realizar os desejos da nossa carne antes de conhecer a Cristo. Quantas pessoas nos dias de hoje que servem a Deus deixaram de ouvir a voz do Espírito Santo e estão querendo realizar a vontade da carne novamente? Esqueceram ou fecharam seus ouvidos, fecharam a porta do seu coração e estão realizando os desejos da carne. Não querem mais ouvir a voz de Deus. As portas do coração fecharam e não querem ouvir a voz de Deus. Estão deixando as coisas de Deus de lado e resolveram realizar novamente as obras da carne. E as obras da carne nós sabemos que é do inimigo das nossas almas, que todo aquele que segue a vontade da carne, ele tem já um paradeiro, já um destino, que é o inferno. Mas nós que servimos a Deus, nós temos que seguir a orientação do Espírito Santo em nossa vida. Nós estávamos mortos, estávamos vivos fisicamente, o nosso corpo está vivo, mas nós também estamos vivos espiritualmente, porque nós temos o Espírito Santo em nossa vida. Nós somos templo e morada do Espírito Santo. Mas há pessoas que estão inclinando os seus corações para a carne, se afastando dos caminhos do Senhor. Apesar de nós não estarmos nos reunindo no templo físico,
mas nós todos somos templo e morada do Espírito Santo. A nossa casa também é um local de adoração ao Senhor. É um local onde nós não podemos nos esquecer de Deus. Deus ele está conosco em todo e qualquer momento da nossa vida. Então, nós não servimos a Deus somente na igreja, mas nós servimos a Deus em casa. E a nossa casa também é um local de adoração a Deus. Não é porque nós não estamos indo para a igreja física que nós deixamos de adorar o Deus vivo. Nós somos adoradores do Deus vivo. Em segundo lugar, irmãos, no capítulo de número 2 aqui, diz que nós também estávamos separados. Irmãos, separados é algo bastante difícil. Não sei se você já foi separado, excluído de alguma coisa, deixado de lado, isolado, né? Estava vendo aqui no dicionário, apartados, cortados, desagregados, desviados, isolados, ou deixado de lado. Irmão, separado, aqui tem esse sentido. Nós somos deixados de lado, separados, sem a possibilidade de estarmos ali naquele arraial. Quantas pessoas nos dias de hoje também estão sentindo dessa forma, separados, isolados, né? Sem uma palavra amiga, sem alguém para consolar aquela pessoa nos momentos difíceis, né? Pessoas que realmente estão se sentindo sozinhas, principalmente nessa época de distanciamento social, onde as pessoas não podem se ver, não podem se abraçar, não podem tocar as mãos. É muito difícil para algumas pessoas. Então cabe a nós, irmãos, não deixar que essas pessoas se sintam isoladas. Porque Cristo, amados irmãos, Ele já nos trouxe, todos nós, para o mesmo local. Nós estamos separados de uma maneira pessoal, mas nós estamos juntos pelo amor de Jesus Cristo que foi derramado em nossos corações. Nós não estamos sozinhos. Nós servimos a um mesmo Deus, nós estamos adorando ao mesmo Deus, nós somos uma mesma família. E você não se encontra sozinho. Deus ele está contigo em toda e qualquer situação. Às vezes temos o pensamento, né, de estarmos sozinhos. Até Jesus na cruz ele disse: meu Deus, por que me abandonaste? Mas ali era apenas um sentimento. É claro que o Pai, o Espírito Santo e Jesus, eles nunca se separaram. Mas é porque há momentos na nossa vida, irmão, que realmente nós nos sentimos dessa forma. Separados, isolados. Todo mundo sente ou já sentiu esse tipo de sentimento. Às vezes até algumas pessoas têm um complexo de inferioridade, pensam que todo mundo não gosta dele, e ele mesmo se isola, ele mesmo se separa das pessoas, porque tem um complexo de inferioridade. Mas Cristo ele não deseja esse complexo de inferioridade para nenhum dos seus servos. Deus ele ama cada um de nós de uma maneira especial. Ele não faz acepção de pessoas, não importa onde você nasceu, não importa a tua cor, não importa a tua condição financeira. Deus ele te ama da mesma maneira, Deus ele nos ama da mesma maneira. Ele não faz nenhum tipo de acepção. Então, amados irmãos, não se sinta isolado, não se sinta separado. Essa separação, ela tinha realmente essa separação no momento quando nós não conhecíamos a Deus. Agora que nós já conhecemos ao Deus vivo, não existe mais separação, não existe judeu ou estrangeiro, todos é um povo só que adora ao mesmo Deus. Então não se sinta excluído, não se sinta separado. Uma outra coisa que o apóstolo Paulo ele citou aqui, que é uma grande verdade, antes, quando nós não conhecíamos, antes de Cristo, mesmo sem saber, você não tinha esperança nenhuma.
Irmãos, e perder a esperança é você deixar de ter fé, é você deixar de acreditar, é você perder as forças e não tentar mais lutar. É como se você estivesse indo para uma batalha, estivesse indo para uma guerra e você já perdeu a batalha antes mesmo de ir para a guerra. Você já perdeu a batalha quando você perde a esperança. Quando você perde a esperança, quando você perde a fé, você já perdeu tudo. Nós não podemos perder a nossa fé. Nós sabemos que Deus ele pode fazer tudo em nossa vida. Pode fazer um milagre acontecer. Mas para isso, irmão, nós não podemos perder a nossa fé. Mesmo em tempos de tribulação, em tempos de guerra, nós não podemos nos abater e perder a nossa fé, irmãos. E também nós temos a grande responsabilidade de dar esperança, mostrar a esperança a essas pessoas que estão sem esperança. Mostrar, é como se elas estivessem nas trevas e você ligasse ali o interruptor e tudo ficou claro. E você disse para aquela pessoa, olha, tem esperança. Jesus Cristo, ele é a esperança. Jesus Cristo, ele pode mudar a tua vida. Jesus Cristo, ele está contigo para te consolar nesse momento difícil, nesse momento de luto, nesse momento de doença, neste momento que você perdeu o teu emprego. Jesus Cristo, ele é a esperança. Mantenha a esperança. Deus, ele vai mudar o quadro. Deus, ele vai fazer alguma coisa para a tua vida. Irmão, nós não podemos perder. E seja em qualquer situação, não podemos perder a esperança. Mas também, irmãos, Paulo, ele nos mostra também o que nós obtemos. Nós também devemos lembrar que quando nós estamos com Jesus, nós obtemos coisas gloriosas. E a primeira coisa, irmãos, que nós obtemos é vida. Nós obtemos vida quando nós estamos com Jesus, nós obtemos vida. Aqui em Efésios capítulo 2 e versículo de número 1 diz: E nos vivificou, estando nós mortos em ofensas e pecados. O próprio Jesus Cristo, ele falou: aquele que crê em mim, rios de água viva correrão do seu interior. João capítulo 7, versículo 38. Então Cristo é ele que nos dá vida. Você é o contrário de como nós éramos em outra situação. Estávamos vivos, mas mortos espiritualmente. Mas agora com Jesus, nós estamos vivos fisicamente e também estamos vivos espiritualmente. A tua carne pode até morrer. Você pode partir até para o Senhor. Não sei qual ocasião. Até mesmo eu que estou falando aqui, dando essa palavra para você, a minha carne, ela pode morrer. Ou algumas pessoas podem tentar até te matar ou me matar. Podem matar a nossa carne, mas o nosso espírito, ele permanece vivo. Estaremos com o Senhor um dia todos adorando a Deus. O nosso espírito, ele nunca vai deixar e nunca vai morrer. Sempre vai ficar vivo. Sempre estaremos vivos espiritualmente quando estamos com Jesus. Em segundo lugar, irmão, nós nos aproximamos de Deus. Versículo 3 diz que nós nos aproximamos de Deus. E essa aproximação, ela é pelo sangue de Jesus Cristo. Somente por meio do sangue de Jesus Cristo é que nós podemos nos aproximar de Deus. Não existe outro caminho para que você seja próximo de Deus. Existem muitas religiões, mas se você não aceitou o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, se você não aceitou Jesus, então não tem como você ser próximo a Deus. O próprio Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E essa aproximação é só quando você aceita que o sacrifício de Cristo foi por mim e por você, que aquele sangue derramado na cruz do Calvário foi para nos purificar, foi para nos lavar. Quando você aceita este sangue de Cristo, versículo de número 13, por meio do sangue de Jesus Cristo,
é que nós somos próximos de Deus novamente. Em terceiro lugar, ele destruiu toda a barreira de inimizade. Existia toda a inimizade entre judeus e gentios, judeus e estrangeiros. Hoje não existe mais, é um só povo. Todos nós vamos morar no mesmo céu, nós somos uma família, o povo de Deus aqui na terra. Não existe dois povos de Deus aqui na terra. Não existe vários diferentes povos, todos são o mesmo povo. Deus não está vendo, irmão, neste momento, várias placas de igreja. Deus, quando ele olha aqui para a terra, ele não vê a Igreja Assembleia de Deus, Congregação de Palmirim, ele não vê ali a igreja tal, a igreja tal, a igreja tal, somente essas igrejas aqui. Todos aqueles que servem a Deus verdadeiramente, que têm o sangue de Jesus Cristo. É que nem no Antigo Testamento, quando os hebreus eles passavam sangue do cordeiro ali na porta, e quando o anjo da morte passou ali naquele momento, quem tinha aquele sangue ali naquela porta não era morto, o seu primogênito não era morto. Assim também somos nós. Deus, quando ele olha para a sua igreja, ele não olha a placa de igreja. Ele só olha se aquela pessoa é lavada pelo precioso sangue de Jesus. Se é lavado pelo precioso sangue de Jesus, então você é um salvo, você pertence à igreja do povo de Deus. Irmãos, e para encerrar essa mensagem, Paulo também diz: ele nos deixou também a sua paz. E o próprio Cristo disse: eu vos deixo a paz, a minha paz vos dou. Não vos dou como o mundo dá. Mas Jesus, ele disse: não se turbe o vosso coração, nem tenha medo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, não tenha medo. Porque a minha paz eu vos deixo. Eu gostaria de encerrar essa palavra, irmãos, falando aquela ilustração que teve no culto de doutrina, que eu achei muito bonita, relacionada à paz, que teve ali uma competição de quadros, e um levou um quadro com a pintura de campos verdejantes, já outro levou um quadro com a paisagem ali do céu, pássaros voando, e outro levou um quadro com uma rocha, e ela estava sendo ali açoitada pelas águas, e havia também uma grande tempestade, as águas batiam ali naquela rocha, e havia ali uma grande tempestade. Aí as pessoas analisaram ali qual quadro foi o vencedor, e eles disseram: o quadro vencedor é esse aqui da rocha, que estava açoitada pelas águas e estava tendo aquela grande tempestade. E um dos que estavam competindo: mas como é que pode? Como é que esse aí está transmitindo paz? Porque vocês não atentaram que no meio do açoite das águas, no momento do açoite das águas, no momento que estavam tendo os raios, existia ali um ninho de passarinhos, e os passarinhos se alimentavam ali tranquilamente. Isso daí, irmãos, é algo tremendo. Isso aí, essa ilustração mostra perfeitamente o que nós estamos vivenciando nos momentos atuais. Pode estar a tempestade batendo na rocha, batendo na tua casa, vindo trovão de cima, por todo lado, mas aquele que está em Cristo, ele está se alimentando tranquilamente no meio da tempestade. Ele está tranquilamente no meio da tempestade, o mar batendo, os raios vindo, mas ele está em paz. Sabe por quê, irmãos? Porque Cristo, ele é a nossa paz. Que vocês possam guardar esta palavra no coração de vocês, que Deus em Cristo possa abençoar a cada um nessa tarde, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.